Então agora a gente vai ver como a gente faz para importar os arquivos aqui para dentro, tá? Mas antes de a gente começar, se tu puder deixar o like aí, deixar o comentáriozinho, mandar para quem tu acha que vai gostar desse curso de After Effects aí, que é só que eu te peço um like, comentário, tá tudo aí gratuito, certo? Se tu puder, se não for muito difícil para ti. Então vamos importar os arquivos aqui para dentro da nossa workspace aqui, né? Do nosso trabalho aqui. Vou dar 2 cliques aqui, ó. Aqui dou 2 cliques, vai abrir uma abinha aqui do Explorer. Eu posso importar o que eu quiser aqui, tá? Então tem arquivo do Photoshop e a gente vai ver as diferenças aqui entre importar cada uma das coisas. Então vou vir aqui no arquivo do Ruffles do Photoshop, dá 2 cliques. Ele vai me perguntar aqui, ó, composição aqui, gravação. Se eu for em gravação e der um OK, ele vai deixar assim, ó. É uma coisa só, eu não tenho como animar isso aqui, ó. Tá? Então essa não é a forma que a gente trabalha. Pode ser, às vezes é útil se, por exemplo, eu quiser vai ter um celular aqui e a minha composição, eu quero essa arte toda aqui levinha, então eu vou importar daquela forma ali, tá? Mas eu não consigo animar isso aqui, né? Claro que eu consigo animar tipo posição, ela vindo, crescendo, tudo mais, mas eu não consigo animar cada um dos elementos. Eu vou apagar aqui e vamos importar de novo. E aí aqui, vamos dar 2 cliques, e aí vamos vir aqui, ó, em composição, tá? Legal, vou dar OK. Dá 2 cliques. Aí vocês podem ver, tá dentro de uma composição aqui, ó, cada um dos elementos está do tamanho, ó, delimitado aqui, ó, gigantes o bagulho, ó. E aí é ruim de trabalhar assim, porque tá aqui, que eu vou, ó, eu quero selecionar aquele ali, e esse aqui tá por cima, e tá, bom, horrível de trabalhar dessa forma, tá? Então, vou deletar, vou dar 2 cliques de novo, vou vir em Ruffles e agora eu vou dar a forma certa. Então é composição, manter tamanho das camadas, tá? E eu vou dar um OK. E aí quando eu entrar aqui, ó, aí eu consigo mexer em cada um dos elementos, certo? Aí fica muito mais fácil a gente trabalhar. Por exemplo, se eu vier aqui, tem um monte de batatinha, ó, eu já consigo saber, ó, já dá para ver aqui a demarcação de cada uma das batatinhas aqui, ó. Muito mais fácil de trabalhar, né? Mas tem mais perguntas ali quando a gente importa o arquivo, ó. Tem aqui, ó, estilo de camada editável e mesclar estilo de camada gravação. Se tiver colocado algum efeito lá no Photoshop que dê para editar aqui no After, ele vai mandar essa camada editável, e se não for editável ele vai dar uma bugada. Então às vezes é melhor mesclar o estilo da camada na gravação, e aí tu não consegue mais mexer. Por exemplo, o Camera Raw lá no Photoshop ele não importa para cá, tá? Ele dá uma bugada lá. Mas se tu botar, por exemplo, um traçado, se tu deixar aqui a camada editável, tu consegue editar o traçado aqui dentro. Se tu botar aqui em mesclar estilo de camada, ele vai deixar o traçado vai fazer parte da camada, né? Então aqui a gente importou a nossa composição, ó, o nosso arquivo, né? Cada uma das nossas pranchetas lá, ó, tá aqui. Então aqui a gente separa as nossas cenas aqui da melhor forma possível, ó. Certo? Se eu quiser ver só essa camada aqui, ó, por exemplo, só de baixo, eu clico aqui nessa bolinha, eu consigo ver só ela. Solei ela, as outras não aparecem. Certo? Então, tranquilo aqui. Vou dar 2 cliques. Aqui tá todos os elementos, ó. Nossas composições aqui. E aqui cada um dos elementos, ó. Tem alguma parte escrito crocante ali, ó, can. Aí cada uma das batatinhas, um monte de coisinha aqui. E a gente pode até animar isso aqui. Se já que não tem um vídeo no canal animando isso, tá? Dou 2 cliques aqui. Vamos importar aqui agora um arquivo em Illustrator.
e ele vai me perguntar a mesma coisa aqui, ó, gravação ou composição. E aí se eu botar gravação vai ser aquele objeto chapado. Se eu vier aqui e botar em composição, ó, tamanho da camada, tamanho do documento, aquela mesma pergunta que no Photoshop ele pergunta aqui, né, composição, camada, pá, aqui ele pergunta separado. Vou dar um OK, e quando eu entro aqui, cada um dos elementos, ó, tá solto. Certo? Vou deletar aqui de novo, para ir olhando um por vez. Dá 2 cliques aqui, se for um PDF, aí, ó, aqui, pode botar composição, tamanho da camada aqui e tal. Quando tu importar aqui, vai estar um objeto só dentro. Aí tu fala, tá, mas eu queria que fosse editável, tá ligado? Como que tá assim, e a cor tá bem diferente também, ele dá umas bugadas. Aí aqui a gente tem que fazer, depois a gente vê isso aqui com calma, mas aí tem que expandir esse arquivo aqui pra gente poder trabalhar de uma forma melhor. Quando a gente for animar logo, esse tipo de coisa, a gente vai ver isso aqui com mais calma, tá? 2 cliques de novo, aqui a gente vai ver .move, o que tem aqui? São arquivos de MP4. Aqui está o processo que eu usei para animar, né? Deixa eu botar aqui. Deixa eu fechar aqui essa abinha aqui. Vamos jogar ele para cá. Então aqui foi o processo que eu utilizei para animar, mas é um vídeo. Pode ver que ele não pergunta nada. Ele só chega e importa. Tem as músicas aqui também. Tem um funk, rock aqui. Deixa eu abrir. Deve estar baixando. Abriu as músicas aqui, aí tu clica aqui, ele já vai abrir a música. Não tem muito que ele perguntar. Dá 2 cliques aqui, abriu ali. Eu vou clicar e jogar aqui para cima, ó, só para a gente poder ouvir. Aqui a nossa música. Certo? Então essa aqui é a nossa música, os vídeos. Então basicamente esses são os elementos que a gente pode importar aqui para dentro do After Effects, certo?